Mas eu lembro de um episódio que aconteceu em 97. Eu acho que essa foi parte da preparação, porque foi um ano antes, ou quase um ano antes. Ele estava numa mudança que nós estávamos fazendo de casa. E eu casei no final de 95. Então era o início, o primeiro semestre de 97. Ou seja, um ano e pouquinho de casado. Eu pego uma caixa, era uma caixa plástica, mas ela estava cheia de louça. E estou falando que era recém-casado, para você entender que não era só a louça nova. Era aquelas cerâmicas que a gente ia ganhar de presente e nem tinha usado ainda. Esperando aquele momento especial. Aquilo que a Kelly tinha um carinho especial. E eu peguei aquela caixa, eu percebendo que ela estava pesada, eu tive todo o cuidado de flexionar o joelho, de manter a postura ereta e levantei a caixa. Quando eu levantei e dei os primeiros passos, eu descobri que eu não ia dar conta de carregar a caixa. Era muito peso. E quando eu dei os primeiros passos, comecei a ver, não dá, não dá. Em vez de baixar com o mesmo cuidado que eu levantei, com medo de não aguentar mais, deixar cair e quebrar, eu rapidamente flexionei as costas. Quando eu flexionei, eu ouvi o estalo da coluna e a dor que eu senti, eu já não conseguia levantar. Eu tive uma hérnia de disco, né? Aquele movimento com aquele peso espremeu o disco para fora e na hora ele começou a pressionar o ciático. Meu amigo, 15 dias de cama sem conseguir andar. Implorando para um ortopedista da igreja que me atendeu me dar morfina. Para você ter ideia do nível de dor que eu estava. Ele gerenciando, pastor, morfina não se brinca, não é assim, nós vamos tratar dessa forma, daquela, mas foi muito sofrimento. Depois dos 15 dias, quando começou a aliviar o processo inflamatório, eu já não tinha a mesma dor que antes, eu consegui sair da cama, mas eu andava com muita dificuldade, arrastando a perna. Então agora, 15 dias depois de eu estar andando, foram 15 parados, 15 depois, um mês depois do que aconteceu, eu saí para atender uma agenda, um compromisso que eu tinha e não queria desmarcar, apesar do meu estado. Fui pregar numa outra cidade, em outro estado. E eu lembro que eu subi o púlpito, foi uma dificuldade enorme para subir, para chegar no púlpito. Vim com a perna arrastando. E do jeito que cheguei, debrucei no púlpito. E falei para ele, gente, vocês perceberam o jeito que eu cheguei, meu problema é esse, estou com a hérnia de disco, estou com a situação assim, assado. Vim só para honrar minha palavra, nem queria estar aqui. Então vou ficar aqui debruçadinho para aliviar a dor, espero que você entenda. E estou pregando daquele jeito. No final da mensagem, o Espírito Santo fala comigo, chame à frente todos os que estão sofrendo de hérnia de disco. E eu vou curá-los. Eu comecei a rir. Falei, gente, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu nesse estado, com a hérnia de disco, nesse nível que eu nunca tive, acabei de receber essa palavra de Deus. Falei, se a despeito do meu estado você consegue acreditar no que Jesus faz, sai do seu lugar, vem para frente. O auditório devia ter no máximo umas 400 pessoas. Só que uns 20 vieram para frente. Eu dizia, gente, eu só chamei hérnia de disco. Quem não for, volte. E todo mundo ficou. Eu falei, todo mundo é hérnia de disco? A turma é. Aí eu falei, vamos separar. Quem está sofrendo com dor agora, vem para a minha direita. Quem não está, fica na esquerda. Eu queria orar com quem estava com dor. Porque quando alguém vê a dor sumir, empolga o outro que está sem dor. Aí só ficou 3 do lado de cá dos sem dor. Todo mundo foi para o lado de lá. Eu falei, tudo isso com dor? Eu falei, vamos lá. E eu lembro que eu vou orar por eles. Só Jesus está aqui para curar as pessoas de hérnia de disco. Gente, eu me senti um pateta. Eu dizia para Deus, o senhor está de brincadeira. Isso é só para me humilhar, para me esculhambar. Eu falei, como é que eu vou inspirar a fé dos outros desse jeito? Desci com muita dificuldade. Mas a hora que eu fui tocar o primeiro, estiquei a mão para tocá-lo, impor as mãos. Eu nunca senti isso nem antes, nem depois. Na hora que eu estendi a mão, e a mão estava indo para chegar na testa, foi como se saísse um tiro de canhão pelo ombro. Um calor correu no meu braço, numa velocidade enorme. E foi sincronizado. A hora que eu terminei de tocar, eu senti que aquilo saiu pela mão. Eu vi a reação da pessoa, entendi na hora. Saiu de mim, entrou nele. Eu falei, o que houve? Foi um calorão entrou em mim na hora que o senhor tocou. Eu falei, esquece o calor, cadê a dor? Meu Deus, sumiu a dor. Esse cara começou a pular, fazer o que não fazia. E já vai empolgando os outros. Até eu. Falei, Deus usou o tortinho para endireitar os outros. Olhei para o segundo e falei, você está pronto? Ele falou, estou pronto. A hora que eu estiquei a mão, o tiro de canhão, bum, aquele calor correu. Eu vi a reação dele, falei, esquentou? Ele falou, não, aqui esfriou. Falei, não importa a temperatura. Cadê a dor? Não tem mais dor. Glória a Deus, glória a Deus. Eu fui um por um, todo mundo, a dor sumindo, sumindo. Depois de uma meia dúzia, gente, o que eu fiz? Eu, discretamente, botei a mão em mim mesmo, tipo mulher grávida. Botei a mão em mim mesmo. Só que para mim não tinha tiro de canhão, não tinha calor. E a dor não ia embora. Aí eu orava o outro, aleluia, curado, aleluia, curado. Nada. Curado, nada. Eu vi todo aquele povo
testemunhar que a dor sumiu, fazer os movimentos não podia, os que não tinham dor, né, pedir que fizesse os exames depois. E quando terminou a reunião, pensa num cara que ficou sentado, não voltou mais lá para cima, frustrado. Eu falei para Deus, sério, que o Senhor curou todo mundo e me deixou nesse estado? Eu falei, se alguém me acusar de falta de fé, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, em última instância. Eu falei, eu parei tudo. Eu fiz papel de ridículo, porque eu acreditei no Senhor, eu andei em cima da palavra que o Senhor me deu. Eu falei, se alguém me acusar de falta de unção, também recorro ao Supremo Tribunal Celestial. E o calorão, e o tiro do canhão, a unção estava lá, não era falta de unção nem de fé. Por que é que eu não fui curado? E tem hora que a gente pergunta, que é mais um desabafo do que uma expectativa de resposta. Eu honestamente não esperava uma resposta. Mas o Espírito Santo falou para mim, o propósito dos dons não são para benefício próprio. É para você servir os outros. O que funcionou para outros não vai funcionar para você. Falei, então vou ter que ficar esperando aparecer um para me revelar. E o Espírito Santo pacientemente me disse, ou isso, ou você usa a sua fé que você tanto prega. E aí ele jogou a responsabilidade para mim. Jogou a batata quente no meu colo e disse, escolha você. Naquela hora eu fiz uma escolha. Falei, eu vou crer. Eu vou receber essa cura. Eu tomei a decisão, vou viver um milagre, até porque o ortopedista da igreja estava me atendendo. Ele falou para mim, nem cirurgia resolve o seu problema. Falei, pastor, o negócio aqui é tão sério, eu não opero, não conheço ninguém que tem coragem de operar, porque é possível esse quadro piorar. Então, eu lembro que ele falou para mim, ou você aparece com uma dessas histórias que o senhor conta no púlpito, ou aprenda a conviver com isso. Então, eu não tinha outra escolha a não ser acreditar. E eu decidi acreditar. Eu passei, como a primeira mensagem do mês de junho que eu preguei, a declarar a palavra de Deus insistentemente a respeito daquela situação. Toda reunião que eu participava de oração, que tinha mais pessoas, eu pedia às pessoas, orem comigo. Eu creio na minha cura e eu vou insistir em oração. Eu recebi tanta imposição de mãos que quase acelerei a calvície. 6 meses se passaram. E eu insistia declarando, orando, pedindo oração. Eu dizia, eu não paro até receber. 6 meses, gente, todo santo dia, declarando a palavra, orando, pedindo oração e me posicionando, vou receber. Honestamente, eu não sei quando aconteceu. Eu lembro o dia que eu percebi. Nós estávamos fazendo um batismo na igreja e resolvemos fazer isso num lugar retirado da cidade, né? Fizemos isso próximo a um rio, fizemos um piquenique, uma confraternização. A gente já tinha batizado o povo. E agora estávamos no momento de confraternização, alguém me procura e diz, pastor, dá uma checada ali naquela cachoeira, porque a molecada resolveu ficar pulando da pedra, mergulhando na água, isso pode ser perigoso. Então fui lá a pedido de alguém para checar. Quando chequei, falei, gente, vocês têm certeza que esse negócio é seguro? Um deles, que era mais velho do que o resto da turma, falou, pastor, eu sou bombeiro, isso é parte da minha especialidade. Eu mergulhei, vasculhei isso aqui, não tem pedra, não tem perigo no fundo. Ele falou, nós temos muito afogamento na região, porque alguns desses lugares, a água escoa por baixo da pedra. Quando o cara mergulha, ele é sugado lá. Ele falou, não tem nada disso aqui. Aqui é tranquilo e essa turma aqui sabe o que está fazendo e eu estou de olho. Pode ficar tranquilo. Eu falei, você garante? Ele falou, eu garanto. Eu falei, então eu vou pular. Estamos falando de 20 e tantos anos atrás. Eu empolgado, subi, olhei, não era assim tão alto, mas tinha uma boa altura da água, acho que dava de 2 a 3 metros. Falei, isso aqui dá até para inventar moda. E virei de costas e resolvi dar um mortal. E no que eu dei o mortal e caí para dentro da água, agora que eu saí, um irmão olha e disse, o senhor está doido e as costas? Era um desses que orava comigo. Eu falei, não doeu. Ele falou, sério? Eu falei, não doeu. Aí subi, dei o segundo, dei o terceiro. Falei, resolveu. Então, eu não sei se tinha acontecido naquela semana, 2 antes, eu não me lembro exatamente. E eu fiquei pensando, falei, realmente eu não estou sentindo esse negócio. E aí eu lembro que eu fui procurar o médico. Falei, doutor, o senhor me disse quando tivesse uma história para contar, para te procurar. Vamos fazer os exames. E eu lembro que ele que costumava repetir essa frase, né, me falou a mesma coisa de quando constatou a cura da hepatite. Falou, essas coisas só acontecem com o senhor. Conosco os meros mortais não. Falei, esse é o seu problema. O Senhor escolheu viver com os meros mortais. Eu quero viver do sobrenatural. Querido, eu e você podemos escolher acreditar e viver intervenções de Deus. Agora, sabe, dizer para você que é toda vez de escolher instantâneo, não. Essa foi uma situação de 6 meses. Eu posso falar de situações que eu criei por anos. Mas eu e você precisamos aprender esse assunto para outra hora. Perseverar na fé. Mas se usarmos a fé que nós temos,
Deus vai nos ajudar a alcançar aquilo que nós ainda não temos.